O telefone celular, um pequeno aparelho com tremendo impacto. E foi um sucesso estrondoso. Existem mais de 2 bilhões no mundo e eles mudaram quase todos os aspectos de nossas vidas. Para melhor. Vira um computador, lê os seus e-mails. Navega na internet, ouve música. Até na revista Billboard. E tudo converge nesse aparelhinho que você leva pra todo lado. E para pior. Eu já vi gente usando o celular no banheiro. Todo mundo leu que o sidekick da Paris Hilton foi pirateado. Mas foi uma batalha de 20 anos entre uma gigantesca corporação e um negócio de família, o que desencadeou a revolução do celular. Nós, literalmente, fechamos a empresa. Da corrida em 1973 para se fazer o primeiro celular... Ele disse, temos que fazer um telefone portátil. Perguntei, o que é um telefone portátil? A Motorola para nós era um obstáculo. Há uma luta de 10 anos para colocá-lo no mercado. Disseram que não havia mercado. A preço nenhum. O George disse, mostre para o Ron. Eu disse Ron. Imagine como ficamos apavorados na Motorola. E a batalha começou. Vamos levá-lo aos bastidores onde foram tomadas as decisões e ouvir as pessoas envolvidas. Esta é a história por trás do telefone celular. Revolução Tech, o celular. O telefone celular surgiu oficialmente no início da década de 70 e, em pouco mais de uma geração, tornou-se o aparelho tecnológico portátil mais popular da história. Mas, durante 10 anos, os laboratórios Bell, da AT&T e a Motorola, pioneira dos radiotransmissores, travaram uma batalha um contra o outro e contra a burocracia para colocar o celular no mercado. Enquanto isso, o resto do mundo apoderou-se da tecnologia norte-americana. Tudo começou nos últimos dias da Grande Depressão. Em 1939, apenas 35% dos lares americanos tinham telefone. Naquele mesmo ano, a exibição Futurama, na Feira Mundial, previu que no futuro próximo haveria telefones portáteis sem fio. E eles estavam certos. 3 anos depois, os soldados norte-americanos levaram para o campo de batalha o primeiro ancestral do celular. O walkie-talkie da Motorola. Na Segunda Guerra Mundial, o walkie-talkie era uma caixa deste tamanho. Ele foi uma vantagem no campo de batalha, usado na invasão da Normandia e em muitas outras áreas. O SCR-536 era uma coisa enorme que parecia um pacote de cigarros. Ele era bastante pesado e desajeitado, mas podia ser transportado. O aparelho dava aos soldados a capacidade de se movimentar sem perder a comunicação. E foi realmente uma prévia do que viria a ser no futuro. Depois da guerra, o gigante da telefonia AT&T levou o conceito do walkie-talkie da linha de frente para o banco da frente. Mas o telefone de automóvel tinha suas limitações. Pode-se descrever o serviço antes do celular como uma estação transmissora de TV. Imagine um transmissor colocado num lugar alto. Se você tivesse uma antena em Nova York e tivesse 4 canais, só poderiam acontecer 4 conversas ao mesmo tempo na cidade inteira de Nova York. Eram muito poucos canais. Era um sistema simples e se mais alguém quisesse fazer uma ligação, a luzinha vermelha acendia dizendo que todos os canais estavam ocupados. E eram muito caros. Era um brinquedo para os ricos. Alô? Alô? O custo era alto, o serviço péssimo. Mesmo assim, a lista de espera para os telefones de automóvel era longa. A AT&T viu que havia mercado para um sistema de telefonia móvel de grande capacidade. E em 1947, a empresa criou uma alternativa inovadora para expandir o sistema. Em vez de um transmissor potente em cima de um morro, seriam muitas pequenas áreas de cobertura interligadas numa rede. Mas precisavam de uma frequência. Então, a AT&T pediu permissão à Comissão Federal de Comunicações, a FCC, para desenvolver um sistema de telefonia celular para o país inteiro. A FCC recusou. E a guerra começou. O maior obstáculo para o telefone celular foi uma outra nova tecnologia. A maior parte do espectro, que é por onde passam todas as ligações, foi reservada para a televisão. Era difícil para a FCC tirar esse espectro das mãos dos meios de comunicação de massa, que era um segmento muito poderoso. E a TV é muito mais sexy que um simples telefonema. E passaram-se mais de 20 anos sem que ninguém ouvisse falar em telefone celular.
Em 1969, a televisão começou a migrar da transmissão aberta para o cabo. A FCC percebeu que estava com frequência sobrando no ar e lançou então um desafio. Aquele que apresentasse o melhor sistema de telefonia móvel ficaria com o espectro para desenvolver um sistema de âmbito nacional. É claro que apenas uma empresa tinha os meios para isso. A AT&T é uma empresa de 120 bilhões de dólares, a maior corporação do mundo. A FCC, em resumo, disse à AT&T, se tirássemos alguns canais da televisão para utilizar um sistema de telefonia móvel, o que vocês fariam? Como vocês iriam montar esse sistema? A AT&T então tirou do baú a proposta de telefonia celular de 1947 e apresentou novamente à FCC. Na época, a AT&T dominava a telefonia nos Estados Unidos e então eles disseram, agora queremos transformar o nosso serviço de telefonia em telefonia sem fio para os carros. O plano da AT&T dividia cada cidade numa rede de células. Chamamos de celular porque juntas pareciam as células de uma colmeia. A AT&T estava trabalhando na ideia de implantar transmissores de baixa potência. Eles seriam muitos, cobrindo pequenas áreas. Cada transmissor é o coração de sua área individual ou célula. Com as pequenas células, o serviço permite 20 ou uma centena de ligações telefônicas ao mesmo tempo. À medida que um veículo passa de uma célula para outra, equipamentos eletrônicos avançados automaticamente transferem a ligação para outra célula sem que o usuário perceba. Eu lembro que os desenhos coloridos que eles trouxeram tinham pequenos hexágonos. Cheguei ao ponto de poder ir ao quadro e desenhar um campo inteiro de hexágonos com os olhos fechados, de tanto que eu havia feito isso. O carro atravessava a cidade e você via a passagem da ligação. Ficamos muito bem impressionados e íamos dar a concessão à AT&T. Mas em 1973, quando a FCC estava prestes a dar à AT&T o monopólio do celular, a Motorola, uma pequena empresa de radiotransmissores de Chicago, entrou em cena e mudou tudo. Ficamos sabendo que a AT&T havia feito uma proposta à Comissão Federal de Comunicações. Eles tinham um conceito novo chamado de telefonia celular. E a FCC estava prestes a alocar a frequência para a AT&T. Há décadas, a Motorola era líder no segmento de radiotransmissores e também estava de olho na telefonia celular. Estávamos atuando na área de comunicações pessoais desde a Segunda Guerra. Nós realmente conhecíamos essa tecnologia e o mercado. Mas se a AT&T obtivesse um monopólio, a Motorola ficaria fora do universo do celular. O medo da Motorola era que a AT&T controlasse o mercado. Quem é dono do sistema escolhe de quem vai comprar os telefones, pode forçar uma baixa de preço. Imagine como ficamos apavorados na Motorola. Eles ficaram preocupados, e com toda razão. A AT&T agradece. Mas a Motorola não iria aceitar tudo isso sem resistência. Tínhamos que fazer alguma coisa muito drástica. Recebi uma ligação de Marty Cooper. Ele me disse, temos que fazer um telefone portátil. Perguntei, o que é um telefone portátil? Ele respondeu, pegue o telefone da sua mesa e corte o fio. Isso é um telefone portátil. E mais, temos de fazer isso em 6 semanas. Eu disse, está brincando. E ele montou um concurso para o pessoal de sua equipe. Quem inventaria o telefone celular portátil mais interessante? Do fundo do coração, achei que não iríamos conseguir. Mesmo assim, eu disse, bom, vamos tentar. E como recompensa, levei todo mundo para jantar. Boa parte do meu pessoal nunca havia feito uma apresentação para o chefão como Marty. E houve um pouco de apreensão. A solução foi que oferecemos 3 drinks para cada um. E depois do jantar, todos fizeram a apresentação. E alguns dos telefones eram tão bonitos que poderiam ser usados até hoje. Uns pareciam uma banana. Uns tinham tampa deslizante. Outros pareciam caixas de fósforo. Tampas dobráveis. Tampa flip. E o telefone que acabamos escolhendo não foi nenhum desses. Apelidamos o modelo de sapatofone. Ele era meio parecido com uma bota. O desenho era muito simples porque eles não podiam parar de funcionar. Em apenas 6 semanas, a Motorola fez o primeiro telefone celular portátil. E a nossa gerência então decidiu que iríamos fazer uma demonstração. Iríamos mostrar à FCC que a Motorola tinha uma tecnologia para fazer um verdadeiro telefone celular pessoal. Agora, eles só teriam que provar que ele funcionava. No início da década de 70, os Estados Unidos começaram um caso de amor com a tecnologia.
O videogame Pong e o microprocessador fascinaram o país enquanto a corrida entre a gigante da telefonia AT&T e a pioneira dos radiotransmissores, a Motorola, continuava. A AT&T e a Motorola tinham conceitos técnicos diferentes. A AT&T via um serviço de telefonia para automóveis. A Motorola pensava no sistema de telefones portáteis. Mas a FCC estava convencida de que a AT&T era a única empresa com capital e know-how suficientes para fazer a nova telefonia celular funcionar. Acreditávamos na AT&T, ela era dominante no setor e íamos dar a ela a concessão. E a Motorola, então, resolveu enfrentar a maior corporação do mundo para provar que a FCC estava errada. E tinha 6 semanas para isso. Literalmente, fechamos a empresa. Queríamos mostrar à FCC que a Motorola tinha a tecnologia para fazer um verdadeiro telefone celular portátil. Mas depois de feito o telefone, a pergunta era: ele vai funcionar? Em 3 de abril de 1973, Marty Cooper levou seu telefone celular portátil às ruas de Nova York para um teste. Ligar para quem? Lembre-se de que havia uma competição acirrada. Quem dirigia o programa na AT&T era Joel Engel. Então, a primeira ligação que eu fiz foi para Joel Engel. Ele me contou essa história de quando o Marty e eu nos encontramos. Eu disse: oi, Joel. É Marty Cooper. Estou ligando de um telefone celular portátil. Na hora não achei que fosse grande coisa. Eu não me lembro exatamente o que ele respondeu. Não era a primeira ligação de um telefone portátil. Era, na verdade, o primeiro telefone portátil celular. Mas eu me lembro que houve um silêncio e uma espécie de ranger de dentes. Tínhamos telefones portáteis que eram do tamanho de um sapato, como o do Agente 86. Conversamos um instante e aquele evento histórico terminou. Honestamente, não me lembro. Eu me lembro do Marty Cooper ligando. Ele ligou para o Joel Engel. E esse telefonema mudou o rumo da história do telefone celular. A Motorola apareceu dizendo: esperem um pouco. Temos um conceito totalmente diferente. O telefone portátil. Você pode sair do carro e telefonar andando pela rua. Então a comissão voltou atrás e decidiu que essa inovação comportava uma segunda operadora. 6 meses depois do telefonema de Marty Cooper, a FCC deu tanto à AT&T quanto à Motorola o sinal verde para desenvolverem sistemas celulares. E foi assim que as duas começaram a competir entre si. Queríamos colocar um sistema fantástico no país todo e víamos a Motorola como um obstáculo. Olhando agora, tínhamos a arrogância de um monopólio. Eles não entendiam como uma pequena empresa de Chicago ousava interferir naquele plano grandioso. E a corrida começou. A AT&T investiu milhões no desenvolvimento do sistema de telefonia para carros. A AT&T tinha muito dinheiro. Creio que nenhuma outra empresa colocaria tantas centenas de milhões de dólares numa coisa de futuro incerto. Mas a Motorola acompanhou a AT&T dólar por dólar. Gastamos 100 milhões de dólares para desenvolver aquilo. E naquele tempo, isso era muito dinheiro. Imagine o quanto o pessoal do financeiro ficou horrorizado. Muita gente disse que não deveríamos investir tanto num projeto tão incerto, mas correr o risco era nossa função. E o risco era enorme. As duas empresas estavam disputando um mercado que sequer existia e que, segundo alguns, não existiria nunca. A AT&T dizia que o limite máximo de assinantes seria em torno de 1 milhão. A AT&T pediu uma pesquisa de mercado. E o resultado foi que o produto não tinha mercado a preço nenhum. Ninguém queria nem falar no assunto. Estamos agora no pavilhão Bell System. A AT&T já havia passado pelo fiasco do Picture Phone. Eles haviam gasto uma quantidade enorme de dinheiro num fracasso de mercado. E imaginavam se o celular não seria uma repetição do Picture Phone. Havia toda uma contracorrente na época. Por que precisamos dessa tecnologia sem fio? Tem chiado, o som não é bom como o do telefone fixo. Mantenha contato pelo telefone. Afinal, por que você iria querer telefonar quando está andando? As cabines telefônicas estão por toda parte. Para a AT&T, o celular era como uma espinha no traseiro de um elefante. Ele não contribuía muito para a lucratividade.
Enquanto a AT&T e a Motorola gastavam milhões, os anos foram se passando e a FCC continuava protelando a implantação do serviço de telefonia celular. Muita gente criticou essa demora, mas temos de reconhecer que ninguém sabia se essa ideia de um carro trafegando com uma ligação telefônica sendo transferida de uma célula para outra iria mesmo funcionar. Pessoas apressadas, ocupadas, movimentando-se, trabalhando. Mas algumas ainda conseguem falar com colegas de trabalho, clientes, familiares e amigos, mesmo na rua. Em 1978, 5 anos depois da primeira ligação com o telefone celular, a FCC deu concessões temporárias para avaliar o telefone de automóvel da AT&T em comparação ao celular portátil da Motorola. Nós começamos com 100 clientes em Chicago. Há mais de um ano, 1.300 clientes da Bell Telephone Company de Illinois vêm participando de um teste com o serviço avançado de telefonia móvel da Bell Systems. Os clientes nos diziam, parece uma ligação normal de telefone fixo. Com o telefone, eu me sinto mais seguro. Acho fantástico. A melhor coisa que inventaram. É impressionante. Um dos clientes tinha um caminhão betoneira e disse, fiquei na estrada e teria perdido o meu caminhão com o cimento endurecido se não tivesse o telefone. Eu preciso dele. Esse sistema tem que continuar. Se eu não tivesse o telefone, seria um desastre. Eu não sei o que eu faria. Nessa mesma época, a Motorola fez um teste com os telefones celulares em boa parte da região de Washington. Com esses aparelhos da Motorola que estão em teste, você pode ligar e receber ligações literalmente de qualquer lugar. E eu queria saber o que vai ter pro jantar. Atravessamos a rua até o Lancers, tirei o telefone, liguei para o maître e falei, por favor, você poderia pedir ao garçom para nos trazer água? Ele perguntou, quem fala? E eu disse... Ele olhou na nossa direção de queixo caído, cutucou uma porção de gente, apontando para nós totalmente incrédulo. O celular portátil da Motorola tinha capacidade para 100 vezes mais ligações do que os telefones de automóvel da AT&T, mas o serviço da AT&T era mais confiável. Os telefones portáteis da Motorola, então, tornaram-se o padrão, enquanto a AT&T concentrou-se em fornecer o serviço. A AT&T e a Motorola estavam certas de que a FCC finalmente lançaria o serviço em âmbito nacional. Mas a FCC continuava protelando. E isso continuou ano após ano. Nós argumentávamos, mas a FCC esticava o prazo. Foram montanhas de documentos e deliberações. Não dá para brigar com a FCC. E enquanto a FCC se arrastava, o resto do mundo apropriou-se da nova tecnologia norte-americana. O telefone celular vai mudar o nosso jeito de viver e trabalhar. Após o histórico telefonema da Motorola em 1973, a revista Ciência Popular previu que haveria um serviço de telefonia celular de âmbito nacional dentro de 2 anos. Há 6 anos mais tarde, ele ainda não existia. O problema? A FCC. A FCC queria ter certeza de que haveria concorrência leal pelo serviço de telefonia celular e por isso meses, anos se passaram. Enquanto isso, o resto do mundo apoderou-se da nova tecnologia norte-americana. O telefone celular pegou muito mais depressa em regiões do mundo com um desenvolvimento tecnológico menor que o dos Estados Unidos. O Japão chegou antes dos Estados Unidos e implementou o primeiro sistema de telefonia celular do mundo em 1979. O Bahrein e a Escandinávia lançaram seus sistemas em 1981. Outros países passaram à nossa frente, porque lá as empresas de telefonia eram do governo. Os governos desses países assumiram a posição de implantar o sistema. Nos Estados Unidos, o governo assumiu a posição de parar e pensar na melhor maneira de fazer essa implantação. Até países em desenvolvimento montaram sistemas de telefonia celular antes dos Estados Unidos. Se você começa do zero, é muito mais barato implantar um sistema de telefonia celular. Não tem que esburacar as ruas, nem as calçadas para fazer as conexões casa a casa. Na África, por exemplo, havia poucos sistemas de telefonia fixa, porque é difícil assentar os fios e os cabos atravessando a selva. Em 1981, quase 5% do Japão e da Escandinávia dispunham de telefones celulares. Nos Estados Unidos, o público ainda estava esperando pelo serviço. Foi um golpe humilhante para os americanos que criaram a nova tecnologia. Começamos a trabalhar no celular primeiro. Foi um conceito norte-americano. Lideramos todo o seu desenvolvimento e, nesse meio tempo, outros países simplesmente implantaram o sistema. No final, não fomos os primeiros do mundo a ter telefonia celular, e isso foi muito frustrante.
AT&T e a Motorola haviam gasto milhões desenvolvendo a tecnologia do celular, sem obter retorno. Gigante da telefonia, a AT&T podia arcar com o risco, mas a Motorola era uma empresa familiar. Havia muito em jogo e a demora da FCC estava matando a empresa. Por isso, em março de 1981, o executivo-chefe da Motorola, Bob Gelvin, resolveu agir por conta própria. Pedi ao vice-presidente George Bush, que era meu amigo de longa data, se eu poderia levar meu neto no seu gabinete para uma visita. Quando eu estava com o vice-presidente, perguntei: "Você já viu um telefone portátil?" Ele respondeu que não. Peguei o meu celular e sugeri: "Por que você não liga para a Bárbara em casa?" Ele ligou e conversou animado com a esposa. George então falou: "Por que você não mostra para o Ron?" Eu disse: "Ron?" Bom, o presidente se interessou muito e perguntou como é que estava o projeto. Eu contei: "Presidente, a FCC está nos travando. Estamos há meses esperando para colocá-lo no mercado." Ele então disse ao seu assistente: "Ligue para aquele pessoal e mande liberar imediatamente." 2 meses depois, após 8 anos de entraves burocráticos, atrasos constantes e um telefonema do presidente, a FCC finalmente deu o sinal verde ao celular. Não creio que o presidente e eu tenhamos mudado grande coisa no mundo naquele dia. Mas foi bom ver que ele estava do nosso lado. 1 mês depois, a FCC começou a aceitar propostas para concessões de telefonia celular nos 30 maiores mercados dos Estados Unidos. 2 concessões seriam autorizadas para cada cidade. Uma seria da AT&T e a outra estava em disputa. Todo mundo queria uma concessão. Havia várias centenas de milhares de concorrentes. Algumas tinham a tecnologia e outras eram apenas empresas de oportunidade, o que cria uma situação muito mais caótica. A FCC levou meses na avaliação de todas as propostas. Isso aconteceu numas 12 cidades, até que a FCC percebeu que seria uma tarefa impossível. Tantos pedidos chegaram à FCC que foi preciso seguir uma outra estratégia. Sorteios. Parecia muito melhor porque seria muito mais rápido. O primeiro sorteado é o número 1. Foi uma loucura. Eram centenas de empresas que faziam propostas bastante absurdas. Fomos muito criticados porque não havia uma avaliação de qual seria melhor. Era colocar tudo numa máquina e fazer o sorteio. O próximo é o 18. Em meio ao frenesi dos sorteios, no dia 13 de outubro de 1983, a FCC finalmente autorizou a AT&T a lançar o primeiro serviço de telefonia celular dos Estados Unidos. De um telefone móvel celular, você pode ligar para praticamente qualquer lugar do mundo. O serviço foi um desastre. No início das redes celulares, foi uma briga para que o sistema de voz funcionasse bem. Havia muita estática, o alcance era muito limitado, as ligações caíam com mais facilidade. E o aparelho em si não era melhor. Eles custavam $4.000 cada um e não funcionavam muito bem porque não havia antenas suficientes na cidade. Não existe muita procura por produtos de $4.000 que só funcionam em algumas cidades. Apesar do preço alto e da falta de qualidade, os celulares começaram a ter aceitação entre a elite norte-americana. Para quem tinha celular, era como no filme Wall Street, com Michael Douglas na praia, carregando um celular antigo enorme, um tijolo. No começo, eles eram sinal de status. Você passava uma certa imagem falando no celular ou no telefone do carro. As pessoas compravam antenas falsas só para colocar no carro. Porque era um símbolo de status. Em meados dos anos 80, a revolução do celular estava prestes a chegar às massas quando o setor sofreu um golpe quase fatal. Em janeiro de 1984, apenas 3 meses depois do lançamento da telefonia celular nos Estados Unidos, o império de $137 bilhões da AT&T começou a ruir. O acordo de hoje põe fim ao maior processo antitrust da história dos Estados Unidos. A AT&T, é claro, havia perdido o processo antitrust. O governo determinou que a AT&T dividisse o seu monopólio de telefonia e os seus ativos, que incluíam a metade de todas as concessões de telefonia celular dos Estados Unidos. Pelo acordo, a AT&T irá desmembrar as suas 22 operadoras locais. Quando estava sendo desmembrada, a AT&T poderia ter sido configurada de várias formas. O que a AT&T fez? Ela abriu mão do serviço de telefonia celular para as operadoras regionais. Na época, a AT&T achou que não estava perdendo muito, porque iria manter o que se pensava que fosse o filé, as ligações de longa distância.
E sem mais nem menos, após 37 anos e centenas de milhões de dólares investidos em pesquisas, a AT&T ficou fora do segmento da telefonia celular. Charles Brown, presidente da AT&T, em entrevista coletiva hoje, na qual anunciou o fechamento da Mabel após mais de um século de atividade. Podemos dizer que esse é o sinal do início do fim de uma instituição. Houve um momento de verdadeira emoção. Nós passamos tantos anos lutando por aquele sistema e, de repente, o celular estava nas mãos das operadoras independentes. E isso mudou tudo. Analisando agora, foi uma das maiores perdas corporativas da história e a AT&T nunca conseguiu se recuperar. A divisão da AT&T aumentou o caos da telefonia celular nos Estados Unidos. 6 novas operadoras substituíram o sistema de âmbito nacional da AT&T e isso trouxe mais demora, mais sistemas incompatíveis e mais confusão. No final da década de 80, CDs já vendiam mais que discos de vinil. A Nintendo havia substituído o Atari e havia celulares por toda a parte, exceto nos Estados Unidos. No país inteiro havia apenas 1 milhão de assinantes de celulares e o sistema estava uma bagunça. Os Estados Unidos foram divididos em áreas metropolitanas e cada uma delas tinha direito a 2 concessões para 2 operadoras. Em cada cidade, uma das licenças ficou com as recém-formadas Baby Bells e a outra foi sorteada. Isso levou 7 anos. Havia quase 500 regiões diferentes. Cada uma dessas regiões tinha fornecedores diferentes. E por causa disso, o segmento ficou muito fragmentado. Um celular que funcionava em Denver não funcionava em Vail. Então, para que serve se você não consegue usar em qualquer lugar? O futuro da telefonia celular nos Estados Unidos parecia sombrio, mas tudo isso estava prestes a mudar. Craig McCaw era um homem de negócios brilhante que viu uma oportunidade e começou a comprar concessionárias menores. McCaw concordou em comprar a Metromedia. McCaw entrou em cena quando as redes estavam sendo distribuídas por sorteio e começou a comprá-las. Ele tinha muita coragem, pediu muito dinheiro emprestado e continuou comprando mais patrimônio, criando o que se tornou a maior empresa de telefonia celular dos Estados Unidos. Em 1993, a McCaw Communications tinha mais de 5 milhões de novos assinantes e isso chamou a atenção da AT&T. Quando a AT&T resolveu voltar ao negócio de telefonia celular, o óbvio era procurar a McCaw. 10 anos depois de perder sua própria concessão de telefonia celular, a AT&T comprou a McCaw Communications. A AT&T gastou 11 bilhões de dólares para reconquistar um lugar no segmento. Robert Allen, da AT&T, aprovou o negócio na sexta-feira. E foi tudo sacramentado com Craig McCaw em Nova York no sábado à noite. 3 meses depois, a AT&T inaugurava o primeiro serviço de telefonia celular de âmbito nacional, o AT&T Wireless. Havia um serviço de celular disponível em toda parte e funcionava. Foi quando os consumidores começaram a usar os aparelhos em massa. Em um ano, 18 milhões de americanos tornaram-se assinantes do novo serviço, mais que o dobro do ano anterior. A AT&T estava de volta, maior do que nunca, com o serviço de telefonia celular número 1 do país. Mas os telefones da Motorola ainda eram grandes e incômodos. Os projetistas então começaram a trabalhar criando telefones menores para a multidão de novos usuários. Quando me disseram que ele teria que ser menor, respondi: olha, o próximo modelo vai ter que ser muito sexy. A Motorola lançou o primeiro modelo dobrável, o Clamshell, em 1996. O primeiro celular estiloso foi o Motorola StarTAC. O StarTAC fez um sucesso instantâneo e deu início a uma revolução no design dos aparelhos como objetos da moda. O celular agora é a última palavra em acessório da moda. Dava para pendurar no pescoço, no cinto, quando você sai para correr, no braço. E era muito mais sexy. E com certeza custava o preço de um produto de grife. Pesando 90 gramas, era o menor telefone celular já fabricado e tinha um nome que soava estranhamente familiar. Os designers da Motorola diziam que a inspiração vinha de Star Trek. Você abria a tampa e se comunicava com a USS Enterprise. Os telefones tornaram-se muito procurados, mas raramente eram usados porque o serviço era muito caro. Na época, pagava-se o serviço por minuto e havia a taxa de roaming, o que tornava tudo muito, muito caro. Mas quando a AT&T estava tentando atrair clientes, criou a ideia de preço fixo. Bom, a reação do público foi imediata. 50 estados, um preço. E diante disso, outras grandes empresas ficaram com um problema nas mãos. Os clientes exigiam que o telefone pudesse ser usado em qualquer lugar do país.
Mas nenhuma das outras operadoras era grande o bastante para fornecer um serviço de âmbito nacional. E elas então procuraram outros meios de competir. Com o tempo, outras operadoras começaram a se fundir. A Bell Atlantic e a Ameritech uniram-se criando a Verizon. A SBC e a Bell South eram grandes nas suas regiões. Elas se juntaram e criaram a Cingular. A Sprint comprou uma concessão de âmbito nacional e foi criada a Nextel. A Verizon, a Cingular e a Sprint lançaram todas serviços de âmbito nacional com preço fixo. Surgiram levas e mais levas de novos usuários e a AT&T começou a perder a vantagem. As redes da AT&T já estavam sobrecarregadas. A empresa herdou o padrão técnico original da Macau, que era considerado inferior. Enquanto a AT&T via-se às voltas com um sistema ultrapassado, a Verizon, a Cingular e a Sprint investiram em sistemas digitais. Eu estava conversando com o nosso maior fornecedor de matéria-prima. A AT&T não melhorou a capacidade da sua rede e a qualidade despencou, levando a uma onda de reclamações que vinham de todo o país. Tá me ouvindo agora? E outras operadoras tiraram muito proveito disso. Tá me ouvindo agora? E começaram a competir na qualidade do serviço. Não importa onde você esteja, a sua ligação chega. No final do ano, a Verizon havia desbancado a AT&T Wireless do topo, tornando-se a operadora número 1 do país. Esse foi o começo do fim da AT&T Wireless. Mas se a AT&T foi lenta para se adaptar à nova era digital, a Motorola foi mais lenta ainda. Depois do enorme sucesso do StarTAC, a Motorola resistiu em desenhar novos aparelhos para as novas redes digitais. O StarTAC realmente foi o padrão durante vários anos, mas com o tempo foi imitado pelos concorrentes e ficou difícil para a Motorola recuperar a sua posição. A Nokia havia ultrapassado a Motorola como fornecedora número 1 de celulares no mundo. O design da Nokia era muito bom. Na época, a Nokia lançou as capas substituíveis que os consumidores adoraram e a Motorola estava lançando os aparelhos mais recentes. Mas nenhum foi um sucesso da moda como foi o StarTAC. Em 2003, os pioneiros do celular estavam com problemas. A Motorola, num segundo lugar, distante da líder Nokia, e a FCC estava prestes a tornar as coisas ainda mais difíceis para a AT&T. Antes do final de 2003, você só poderia manter o seu número ficando com a operadora da qual comprou o serviço. Você continuava com uma operadora da qual não gostava, porque não queria mudar o número. Aí a FCC exigiu que as operadoras deixassem que os usuários mantivessem o mesmo número. Se você não gostasse da AT&T ou outra operadora qualquer, poderia mudar facilmente e manter o mesmo número. Foi a gota d'água para a AT&T. Houve uma migração em massa do AT&T Wireless para outras operadoras. Enquanto isso, a AT&T estava apresentando muitos problemas. A AT&T estava praticamente falida. E num momento de total estupidez, tomou a decisão de se livrar da empresa de celulares. E esse foi o fim da participação da AT&T nesse ramo da telefonia. Enquanto a AT&T e a Motorola estavam ficando para trás, o mercado de telefonia celular estava prestes a explodir. No início do século XXI, havia mais de 1 bilhão de celulares no mundo todo e quase a metade dos americanos eram usuários de telefonia celular. Os celulares haviam passado de brinquedos elitistas a aparelhos úteis. E agora estavam se tornando uma necessidade. O preço fixo estimulou o uso da rede celular. Os usuários já não se preocupavam tanto com o tempo das ligações. Agora eu fico sabendo se preciso ir à lavanderia no caminho de casa. Você quer este queijo ou quer aquele? Leite desnatado, 1 litro ou meio litro? Então, a convivência social foi ficando cada vez mais difícil para quem não tinha um celular. Como um grupo muito grande de pessoas é usuário, quem não é usuário fica fora de contato. Mas foi um segmento inesperado do mercado que realmente levou o celular ao sucesso. Os adolescentes foram a vanguarda para a aceitação do celular nos Estados Unidos. Adolescentes falam mais. E qualquer aparelho que facilite essa comunicação vai se tornar muito procurado. E quando os adolescentes se apoderaram do celular, ele já não servia só para falar. Em dezembro de 1998, adolescentes europeus descobriram que podiam mandar mensagens de graça para os amigos. A mensagem de texto não era uma característica do celular para os consumidores. Mas as pessoas descobriram como usar o sistema de aviso de chamada para mandar mensagens umas para as outras. E essa descoberta foi um sucesso estrondoso. As mensagens de texto têm, inclusive, um grande impacto político no mundo todo. É com isso que as pessoas se organizam e fazem passeatas contra o governo.
Mensagens de texto forçaram uma mudança política nas Filipinas e foram enviadas milhares e milhares de mensagens, o que resultou numa passeata gigantesca em Manila, e por causa disso o presidente Estrada acabou renunciando. E mensagens de texto eram só o começo do que se podia fazer com o celular. O uso do celular chegou a um ponto em que o telefone está sempre com a pessoa e as empresas acabaram percebendo que esse era o aparelho para se colocar de tudo. E quanto mais o aparelho oferece, mais ele acaba vendendo. Começaram a incluir câmeras. Olhem aqui pra mim. Acrescentaram vídeo. Acrescentaram aparelhos de MP3. Como os iPods tornaram-se tão populares, foi natural colocar as duas coisas juntas. Imagem, navega na internet, ouve música. E tudo converge nesse aparelhinho que você leva para todo lado. E nasceu o smartphone, uma combinação de celular com agenda eletrônica. Ele é o smartphone. As pessoas perguntavam, para que carregar duas coisas? Será que não dá para alguém juntar os dois? E foi essa a motivação que acabou gerando o Treo. Tem o BlackBerry e tem o Treo. O Motorola Q é o modelo mais recente de smartphone no mercado. Vira um computador, você lê os seus e-mails. O Sidekick é o smartphone dos jovens. E muita gente está usando porque tem mensagem instantânea. Em 2005, a venda dos smartphones como Blackberries, Treos e Sidekicks havia quadruplicado e os usuários de celular acostumaram-se a ter na palma da mão a potência de um computador. Tem mais memória e capacidade de processamento no Treo que eu tenho no bolso hoje do que no computador que eu usei para desenhar o primeiro Palm OS. O que é realmente uma ironia. Mas quanto mais potente um celular, mais vulnerável ele pode ser. Se você coloca tanta informação num único aparelho, se ele tem acesso sem fio à internet, ele acaba se tornando vulnerável. Mais um escândalo com Paris Hilton. Todo mundo leu quando o Sidekick da Paris Hilton foi pirateado. Isso deu manchete, apareceram fotos e muita informação incriminadora. Quando o Sidekick da Lindsay Lohan foi pirateado, a coisa virou guerra de celebridade adolescente e Lindsay Lohan acusou Paris Hilton pela pirataria. A invasão de privacidade não era o único perigo do celular. As pessoas logo perceberam que a conveniência tem seus riscos. Não sei se deixou as pessoas mais mal educadas, mas com certeza criou a oportunidade de um novo tipo de falta de educação. Praticamente todo mundo que tem celular acha que é bem educado, mas que todos os outros usuários são mal educados. Alô? Perturba nos restaurantes, perturba no cinema. Todos nos tornamos alcançáveis, acessíveis. O celular trouxe a era da mentirinha clássica. Desculpe, eu não ouvi o celular tocando. Temos de desenvolver uma cultura de boa educação com os celulares, e isso ainda estamos aprendendo. Já vi celular sendo usado no banheiro. E há momentos em que não é bom ser tão acessível. Mas existe uma maneira de evitar a interferência indesejada de uma ligação. O fato é que todo celular tem um dispositivo tecnológico maravilhoso para fugir de tudo isso. É o botão liga e desliga. Mas se o celular torna-se o centro do nosso universo tecnológico, alguém vai querer desligá-lo? Em 2004, os americanos já faziam mais ligações de celulares por dia que qualquer outro país do mundo. Posso ajudar? Mas após anos brigando entre si e com a FCC, a AT&T e a Motorola haviam perdido a liderança no mercado da telefonia celular. A Singular comprou a AT&T Wireless para montar a maior empresa de telefonia celular dos Estados Unidos. E a Motorola estava atrás de fabricantes de modelos estilosos como a Samsung e a Nokia. Estávamos numa fase diferente no início deste século. E perdemos a posição de número 1 para a Nokia. A Motorola era famosa pelos aparelhos robustos e não era levada muito a sério em termos de design. Mas em 2004 a Motorola voltou às suas raízes e trouxe a inovação com um novo telefone e um novo desenho. O Razr tomou conta do mercado e se tornou o telefone que você tinha de ter. O Razr era muito diferente. Era algo sem o qual o jovem não sairia de casa. Tornou-se uma extensão dos adolescentes e isso transformou totalmente a chamada indústria do celular na indústria dos dispositivos móveis. E nos dispositivos móveis, o que importa é menos o telefone e mais o aparelho. As pessoas nem irão mais falar em televisão, computador e celular. Tudo vai se tornar uma coisa só. E a principal motivação por trás disso tudo? Dinheiro. Existe um limite para o dinheiro que se pode ganhar das pessoas conversando pelo celular. A ideia é obter mais receita dos usuários que já existem.
emprego. As empresas de telefonia celular queriam agora oferecer serviços pelos quais você pagaria mais, como por exemplo o download de videoclipes por $2,50 cada. O que estão tentando agora é TV. Estão produzindo uma programação própria para celular. Lost teve vários episódios feitos exclusivamente para o telefone da Verizon. Quem poderia imaginar pessoas assistindo TV pelo aparelho celular? Eu bem que avisei. O público hoje ainda é pequeno, mas o potencial de entretenimento para celular já existe. O impacto na indústria da música já é imenso. A indústria da música vê o celular como seu possível salvador. Os toques são uma fatia de mercado em expansão. A Billboard tem uma parada de sucessos para os toques, o que mostra a importância do conteúdo musical no celular. O toque Crazy Frog ficou em primeiro nas paradas na Inglaterra, na frente do nosso disco Coldplay. E quanto mais a tecnologia avançar, maior será a convergência. Nos próximos anos haverá um salto enorme com a nova tecnologia. Vai permitir que você tenha no celular a mesma rapidez que tem hoje na internet em casa, usando os sistemas de banda larga. No futuro diremos, lembra quando você tinha de ir para casa para entrar na internet? Por que eu tinha de ir lá para me conectar? E o que mais o futuro reserva? A FAA está reavaliando a proibição de uso de celulares nos aviões. A ativação por voz vai pegar e vai ser o sistema mais usado. Ele vai ficar integrado fisicamente ao corpo, coisa que a gente já vê hoje nas pessoas que usam o celular na orelha. A gente parece a Uhura de Star Trek usando Bluetooth na orelha. Alguém vai descobrir como obter todas as informações do seu corpo e quando você estiver doente, vai passar para o seu médico. Praticamente tudo que você tem no bolso pode ser colocado no celular. Esqueça o dinheiro. Basta o seu celular. Ele vai ser o seu cartão de débito e o seu cartão de crédito. No Japão já existem 10 mil lojas onde você pode comprar e pagar usando o celular. Depois de 35 anos e centenas de milhões de dólares gastos lutando contra os entraves da FCC, de um público resistente, de empresas novas e afoitas, tanto a AT&T quanto a Motorola voltaram ao topo do mercado. A Motorola faz o aparelho mais desejado do mercado. A Motorola hoje é a mais popular por causa do Razr e é de fato a líder do mercado. E a AT&T está voltando ao primeiro lugar entre as operadoras. Parece até o ciclo da vida do Rei Leão. A AT&T começou tudo, desistiu e a coisa se dividiu em muitas partes. A AT&T Wireless foi comprada pela Singular. A Singular, que pertence a BellSouth, e a SBC vai ficar conhecida como AT&T e tudo volta para onde começou. O surgimento da telefonia celular criou um mercado de 100 bilhões de dólares e afetou todo da vida. O telefone celular foi o agente de mudança mais importante para a vida humana desde o alfabeto. Tínhamos uma história de que em 2025 os celulares seriam implantados no parto. E se você ligasse para alguém e ele não respondesse, saberia que essa pessoa estava morta. Era um enredo de ficção científica numa fantasia, e creio que ninguém esperava que acontecesse em 20 anos. De todos os meios de comunicação da história, eu creio que o telefone celular é o mais humano em termos de preencher o que nós, como seres humanos, queremos. Nos séculos e milênios que virão, as pessoas vão olhar para trás e dizer que foi no início do século XXI que nós finalmente acertamos em termos do que nós queremos para nos comunicar. Versão brasileira, DPN Santos.